Vamos entrevistar agora o advogado tributarista Carlos Iuri para falar sobre impostos, inclusive o imposto de renda, né? Outros tributos também que a gente vai comentar para saber aí, para facilitar a nossa vida e para a gente também ficar sintonizado, para a gente aprender, que é um assunto que todo mundo precisa, todo mundo é envolvido, todo mundo paga imposto. Né? E esse dinheiro do seu imposto vai para onde também? Eu vou falar um bocado de coisa, não vou falar sobre imposto de renda, né? Vou tirar algumas dúvidas, que com certeza a minha dúvida é a sua dúvida também, e a gente vai saber tudo e esclarecer com ele, com o advogado Carlos Iuri. Doutor Carlos, bom dia, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Cidade Viva. Um assunto um pouco complexo, né? Burocrático, mas que é de interesse de toda a população, que todo mundo é envolvido nessa novela de impostos, né? Desde quando nasce, tudo é imposto embutido e tudo mais. Mas o senhor, como advogado, antes de falar, depois a gente fala de imposto de renda da atualidade. Mas eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado aí com o senhor advogado tributarista, não é isso? Quais são os impostos que mais afetam a população? O senhor é procurado aí para resolver quais os tipos de problemas assim, mais visíveis, mais corriqueiros na vida do senhor? Bom dia, Laércio, bom dia aos telespectadores desse programa maravilhoso, Cidade Viva. Laércio, como você bem falou, os impostos eles estão presentes na nossa vida, né? Mais ou menos 10 anos que uma lei foi aprovada que diz que toda nota fiscal, todo cupom fiscal, ele tem que sair com a indicação dos impostos que incidem sobre aquela mercadoria. Se você for, por exemplo, no posto de gasolina, toda vez que você puxar o cupom fiscal, lá embaixo está dito quais são os impostos que estão incidindo na gasolina, como, por exemplo, o ICMS, um tal de PIS e COFINS e impostos sobre consumo. Tem um muito interessante que chama CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Então, o consumidor tem que ficar bem atento para saber quanto ele paga de impostos em tudo aquilo que ele consome, para exatamente poder fiscalizar junto ao poder público a aplicação desse dinheiro. A gente tem que lembrar do seguinte, o Estado ele usa esse dinheiro dos impostos, das contribuições, para poder prestar serviços à população. O ICMS da gasolina, que é algo em torno de 30%, ele serve para o estado do Piauí fazer melhorias nas estradas, fazer melhoria no atendimento ao público, nos serviços que presta ao público. Esse que eu falei também, PIS e COFINS, é uma contribuição social que está destinada ao nosso sistema de amparo social. Então, é dessa contribuição que sai o dinheiro da aposentadoria, do benefício, como, por exemplo, o auxílio maternidade, o auxílio acidentário, e outro imposto que eu falei, a CID, né, que também incide sobre os combustíveis, esse imposto, essa contribuição, ela também vai para o domínio social, ela fica ali dando meios para que a União, nesse caso, pague as pensões, os auxílios, para todo mundo que precisa, né? Uma coisa que está muito em voga hoje, se falar em Covid, e principalmente agradecer ao SUS pelas vacinas, a gente tem que lembrar que o SUS ele é mantido com esses impostos, né? Com essas contribuições. Então, o telespectador tem que ficar bem atento ao quanto que se arrecada, mas também ao quanto que se gasta, né? A gente não pode, a gente sabe que o dinheiro é finito. Você, como apresentador, você é uma pessoa bastante rica, né? Pelo menos é o que dizem aqui na mídia. Estou errado, Laércio? Totalmente errado, doutor, totalmente errado. As pessoas têm essa história de dizer que é apresentador porque aparece em televisão, que se a gente for pichinchar uma coisa, a primeira coisa que eu escuto é isso. Ave Maria, tu é apresentador de televisão, você ganha muito. Isso não existe. Geralmente o apresentador de televisão aparece bonito para entrar na casa dos outros, aí com aparência melhor. Mas geralmente, se não for totalmente, todas as roupas são emprestadas ou então se recebe um valor ali durante o ano para a gente comprar algumas roupas e ficar usando aquela roupa durante o ano, que é o meu caso, né? Mas as mulheres que precisam andar na moda, dar muito chique, a maioria, se não forem todas, é permuta. Então, tipo assim, o dinheiro é curto, é para todo mundo. E eu gostaria de saber do senhor se existe imposto cruzado, se a gente paga imposto 2 vezes. O senhor falou aí dos tributos que se paga aí para gasolina, combustível, mas se a gente for na boca do caixa, lá no supermercado, também tem impostos, não é isso? Se a gente for num restaurante, existem impostos também. Se a gente for, então, para onde, minha gente? Alguma viagem, o que for se paga imposto. Existe imposto cruzado? Existe um consumidor pagando imposto 2 vezes por uma mesma situação? Bom, eu fiz essa pergunta, essa provocação a você, para exatamente mostrar que é o seguinte, se o seu dinheiro
é finito, quer dizer, ele tem um limite, o Estado também, tá? Então, assim, aquela história de que o Estado tem a obrigação de dar o direito tal, o direito tal. Bom, o direito ele é concedido no limite do imposto que é pago, né? Porque o que a gente paga de imposto é aquilo que se usa para dar o benefício. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, existe sim essa questão. Existe o fato de você pagar imposto, por exemplo, para a União, que incide sobre a mesma grandeza, digamos assim, sobre o mesmo fato que você paga imposto para o Estado. Acabei de dar um exemplo, vou falar mais uma vez, os combustíveis. Só nos combustíveis você paga aproximadamente 50% a 60% de impostos. Nesses impostos, né, então assim, de cada R$1 de litro de combustíveis, 60 centavos são de impostos. Esses impostos são divididos entre Estado e União. Como eu disse mais cedo, o mais pesado, né, é o ICMS, que é o imposto do Estado. E os demais são impostos da União. Isso quer dizer que quando você está pagando, é o que se chama de tributação do consumo. O consumo em si, quando você compra um saco de arroz, quando você bota gasolina no seu carro, quando você compra uma roupa, utilizando esse exemplo que você acabou de falar, tudo isso tem impostos que são devidos para o Estado, para a União. Tá? Quando você, por exemplo, vai numa loja para poder fazer um reparo na roupa, né, ou consome um serviço, esse serviço está sendo tributado pela União e está sendo tributado pelo município. Não dá para dizer tecnicamente que a gente paga o mesmo imposto duas vezes, porque são pessoas diferentes que cobram. Mas, na prática, a gente está sempre pagando a mesma coisa mais de uma vez. Porém, volto a dizer, tecnicamente, pela visão dos tribunais, esses pagamentos, quando é feito para, por exemplo, para o Estado e para o município, não se considera essa cobrança dobrada. Agora, eu gostaria de saber do senhor também o seguinte, o resultado da cobrança desses impostos, o dinheiro que entra para o Estado, como o senhor falou, retorna através de várias assistências sociais e tudo mais, né? Mas a gente vê que a assistência numa periferia é completamente diferente de uma zona nobre. O imposto era para ser igual para todas as regiões ou não? Quem mora na zona nobre paga mais imposto, então é mais assistido. Quem mora na periferia não tem mais aquela assistência tanto como a outra zona tem. Essa é uma pergunta bem interessante. Realmente tem essa ideia de que quem está numa zona nobre recebe mais favores do Estado do que outra coisa. Mas se você parar para pensar, a gente tem grandes grupos de tributação. Tem tributação sobre a renda, tributação sobre o patrimônio e tributação sobre o consumo. Obviamente, quanto mais eu consumo, mais imposto eu pago. Quanto eu tenho mais renda, mais imposto eu pago. Qual é o papel do Estado? É pegar, né, fazer essa separação para fazer com que quem ganha mais paga mais e fazer uma redistribuição para as camadas mais necessitadas da população. Por exemplo, o Bolsa Família, ele é um programa de redistribuição de renda que é mantido pelos impostos que todos pagam. Normalmente, há favores fiscais, digamos assim. O IPTU na Zona Leste de Teresina ele é mais caro do que o IPTU na Zona Sul, por exemplo, ou então nos rincões, nas favelas que a gente tem por aqui, onde normalmente não se paga imposto, exatamente porque se sabe que a população não tem tanta renda ou depende mais de assistencialismo para poder sobreviver. Então, a lei tributária, ela garante que quem ganha mais, paga mais, e quem consome mais, paga mais imposto. Exatamente para ver esse redesenho, esse equilíbrio para que o Estado faça levar riqueza também e serviços às pessoas que mais necessitam. Mas se bem que agora nenhum bairro está tendo esse privilégio, meio que paga imposto, né? A gente vê ruas só com muito capim, muita história, tem que pagar por fora para limpar a frente da sua casa, já que a gente paga iluminação pública, a água em dobro, né, do que se consome, já paga também no esgoto, e também se paga impostos para ter a limpeza de rua, né? Coisa que às vezes não acontece. Mas bem, agora o que é que pode ficar mais igual? O que é que pode colocar numa balança que não fica um lado em cima e outro embaixo?
Porque imposto a gente vê que é dinheiro demais, é muito dinheiro, podendo equilibrar essa balança. E não existe esse equilíbrio, né? O que é que falta? É mesmo, só mesmo força política, vontade política? É porque vê que quem tem menos renda não tem como reivindicar o que se pode ter para você, não é isso? O que é que pode se fazer para se equilibrar aí o que se emprega de imposto? Laércio, hoje no Congresso se discute a reforma tributária, tá? Isso é uma coisa que o Brasil precisa há pelo menos 15 anos e sempre se discute, se fala, mas não é feito. Vou lhe dar um exemplo para mostrar a complexidade da solução política nesse caso. O que se está discutindo hoje é tirar ICMS, tirar vários impostos sobre o consumo para fazer do mesmo jeito que existe na Europa e nos Estados Unidos, cobrar apenas um imposto na hora que você comprar um chocolate, comprar uma roupa, comprar gasolina, comprar arroz, comprar feijão e assim por diante. Por que só um imposto? Porque hoje, cada compra que você faz tem pelo menos 8 impostos associados, tá? Então, é melhor pagar um do que pagar 8. Qual é o problema? O problema é que o mais pesado nesse consumo é o imposto do Estado. O imposto do Estado do Piauí, do Estado do Maranhão, do Estado do Ceará. Tá? É o que pesa mais na hora de consumir. Então, veja, mais cedo eu falei que o Estado do Piauí cobra mais de 30% de ICMS sobre a gasolina. O que você está discutindo é baixar esse ICMS de 30% para 17%. Aí eu lhe pergunto, você ganha 30%, uma comissão de 30%, né? Você vai aceitar ganhar menos do que os 30%? A resposta lógica seria não. Mas o que é que a gente está colocando? Tem que abrir mão de alguma coisa para a gente ter mais racionalidade. Lá qualquer empresa hoje, por menor que seja, gasta pelo menos 5 meses, né? De um ano tem 12, a empresa gasta 5 meses para poder estar em dias com as suas obrigações. Tá? Então é um negócio absurdo. Se gasta mais dinheiro contratando contador, contratando auditor, contratando pessoas para organizar a empresa do que pagando imposto propriamente dito. Doutor, a reforma ela é necessária exatamente para simplificar e para permitir que haja mais racionalidade. Pois não. Doutor, no meu entendimento, é o seguinte, baixando mais impostos, eu acho que a população teria condição de consumir mais, aumentaria a qualidade de vida e o retorno do dinheiro seria de outra forma, do consumo, por exemplo, que ia vender mais, porque estaria mais barato. Essa deve ser a lógica, não? Concordo com você. Agora, veja só, vou lhe dar só um exemplo, e o telespectador espero que ele entenda também. Você concorda comigo que a cesta básica é aquela coisa mais básica, né? O nome já diz, cesta básica, para que todas as pessoas tenham acesso à comida. Pois bem, os produtos da cesta básica, eles eram isentos, isso quer dizer, eles não pagavam impostos. E aí, de uma hora para outra, a Receita Federal passou a entender que eles tinham que pagar uma contribuição chamada PIS/COFINS, que aumenta aí 9% o valor dos itens da cesta básica. Então, não faz sentido eu ter algo que é isento de impostos e pagar de uma hora para outra 9%, sendo que 90% da população brasileira precisa de cesta básica para poder sobreviver. Esse tipo de falta de racionalidade é que eu não entendo de onde é que vem. Eu concordo com você, a gente tem que ter alíquotas menores para que haja um maior consumo, que haja uma arrecadação maior pela quantidade de pessoas que pagam impostos. Hoje, no Brasil, a lógica está invertida. Os impostos eles são muito caros porque existe pouca gente que paga imposto no Brasil. Você acredita que com as privatizações possa melhorar aí a situação ou vai piorar a situação em relação a colocar gente privada para tomar de conta, como aqui, por exemplo? Pelo menos eu não tenho nada a reclamar dos que vieram já para cá, não sei o preço que sobe sempre, mas é em todo o Brasil, mas os serviços melhoram bastante, né? Eu acho que as pessoas são mais bem assistidas, a manutenção está sendo também bem rápida, como Equatorial e outras mais, né? Mas a gente fica apreensivo de privatizar algumas empresas e vir um número de conta e não ter mais volta, como desprivatizar e voltar para a vida anterior. Então, não sabe, é uma coisa escura, né? É um tiro no escuro. E eu gostaria de saber da sua opinião se é válido privatizar essas estatais, se vai melhorar para a população. Lécio, eu vou lhe responder essa pergunta com um exemplo.
Muito possivelmente você tem aí em cima da sua bancada um número de celular, né? E se você puxar um pouquinho pela memória, acho que você é só um pouco mais jovem do que eu, você vai lembrar que telefone, até mais ou menos o meio da década de... até o início da década de 90, era considerado artigo de luxo, tá? Então, quando foi que houve a ruptura dessa lógica? Quando o serviço de telefonia foi privatizado, quando empresas privadas passaram a gerir a telefonia. O telefone ele baixou o custo e todo mundo passou a ter um telefone. Então, privatizar é bom. O Estado ele não pode tomar conta de tudo, tá? Por exemplo, a Eletrobras, que muito se falou aí sobre a privatização, principalmente a privatização da Cepisa, a Cepisa ela representava um número peso, porque só dava prejuízo para a Eletrobras. No dia que ela saiu do quadro da Eletrobras, né, da companhia, do quadro de empresas que formava a Eletrobras passou a ter lucro e a Cepisa aqui privatizada, ela passou a prestar um melhor serviço à população. Então, assim, privatizações é uma questão de gasto, tá? O Estado, ele arrecada com impostos e gasta com serviços. Se eu tiro um serviço, se eu tenho 4 serviços, eu tiro um serviço, sobra mais dinheiro para eu gastar em outras coisas, como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, privatizar é bom, privatizar diminui o tamanho do Estado, faz com que o Estado foque naquilo que é melhor, ou seja, arrecadar impostos de forma mais eficiente e gastar os impostos de forma mais eficiente. O senhor falou um pouco atrás que as empresas passam 5 meses do ano, né, para pagar todas as histórias de funcionário e tudo mais. Mas eu acho que a pessoa física também, não é isso? Porque a gente já começa, quando chega o começo do ano, já vem IPVA, IPTU, aí são muitos tributos para pagar, tem colégio. Então, os primeiros meses do ano, para todo mundo, é muito aperreado, né? E já vem já de conta do Natal, do Ano Novo. A gente vai respirar lá para julho. Já vai entrando de novo o pé na jaca, usando cartão, gastando dinheiro para viver, para sobreviver e ter uma qualidade de vida, né? Mesmo que seja devendo. Lécio, isso que você está falando é uma realidade. Vou lhe dar aqui um dado que talvez você não tenha. A tabela de imposto de renda ela está defasada em mais de 60%. O salário mínimo esse ano ele passou a ser de aproximadamente R$ 1.100. Se pegar essas regras de quem deve declarar imposto de renda, um cidadão que ganhe 2,5 salários mínimos, eu estou falando aí de algo em torno de R$ 2.600 por mês, já tem que declarar imposto de renda. Se a tabela do imposto de renda fosse corrigida por esses 60%, apenas as pessoas que ganham a partir de R$ 4.500 por mês é que deveriam fazer a sua declaração de imposto de renda. Isso mostra exatamente isso que você acabou de falar. O cidadão brasileiro está ficando cada vez mais empobrecido, porque não ganha tanto e o valor das coisas está ficando cada vez mais caro. Você gasta mais dinheiro com IPTU, você gasta mais dinheiro com o imposto sobre o consumo, tá? Porque plano de saúde. Por exemplo, plano de saúde aumenta todo santo ano. E assim, os custos de vida estão aumentando cada vez mais e o salário não aumenta na mesma proporção. E aí o governo chega e ainda obriga você que ganha a partir de 2,5 salários mínimos a pagar imposto sobre a renda. Está errado uma questão dessa, certo? Eu estou aqui lembrando do que o Silvio Mendes sempre fala para mim. O cidadão, o trabalhador, ele tem que ser cuidado. Tem que haver mais carinho pelas pessoas que efetivamente constroem o país. Com 2,5 salários mínimos, hoje você praticamente não faz nada, você não consegue pagar a prestação de uma casa. 2,5 salários mínimos é o pessoal que está dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é preciso repassar para a população a possibilidade dela viver dignamente. Como? Diminuindo a carga tributária e aumentando a renda, para que haja aí um equilíbrio entre consumo, renda e patrimônio. A gente vê cada dia a classe mais pobre diminuindo seu patrimônio, sua qualidade de vida, e quem tem mais dinheiro
aumentando o seu capital, não é? Seu gerenciamento aí de verbas e tudo mais. É muito complicado. Agora tá bom, muito interessante a conversa que a gente teve, o bate-papo. Agora vamos a um bate-bola rapidinho, a questão do imposto de renda. Imposto de renda, aí o vencimento é até agora, o dia 31 de maio. Mas me parece que foi aí já prorrogado para o dia 31 de julho. É isso mesmo? Eu estou enganado? Me corrija, por favor. Laércio, você não está totalmente enganado. De fato, no começo de maio, no final de abril, foi aprovado um projeto de lei pela Câmara e pelo Senado, prorrogando o limite da apresentação da declaração de imposto de renda para 31 de julho. Só que esse projeto ele foi vetado pelo presidente da República. O dia fatal mesmo, o último dia de ajustar as contas com o Leão, é no dia 31 de maio. Depois daí, o contribuinte que atrasa a entrega, ele vai pagar multa, certo? Então, se os nossos telespectadores ainda não finalizaram a sua declaração, é bom que finalize, é bom que corra para poder entregar dentro do prazo e evite a multa. Quero deixar bem claro o seguinte: se a sua declaração está incompleta, não importa, entregue ela do jeito que está, tá? Depois você faz a retificação. O que não pode acontecer é estourar o prazo do dia 31 de maio. Doutor Carlos Iuri, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui no Cidade Viva, pelo esclarecimento, que a gente vê que é um assunto um pouco rebuscado, um assunto um pouco que interessa só uma classe. Pensamos que sim, mas que não. Todo mundo tem que ficar atento aos impostos, ao que se paga, ao que não paga, se for pagar, se preparar para pagar, porque não tem salvação, não tem saída. O que você tem que pagar, tem que pagar. Tem que pagar o IPTU, tem que pagar o IPVA do carro, tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar tudo. Mesmo subindo, a pessoa se vira, né? Se comprava arroz tal, já diminui para arroz B, enfim, carne tal para outra carne, vai todo se adaptando, toda a família, mas a qualidade vai diminuindo cada vez mais. Doutor Carlos, muitíssimo obrigado. Outras oportunidades a gente volta a conversar aqui no Cidade Viva para o senhor esclarecer como esclareceu tão bem aqui para os meus telespectadores, tá bom? Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído com você e com todos os telespectadores para a compreensão desse tema. Com certeza. Boa tarde para o senhor. Legal demais, hein?